Pessoal, tudo bom? Vamos falar das fórmulas de trigonometria e vamos usar o Simbolab como uma ferramenta auxiliar. Primeiro, o ciclo trigonométrico está aqui definido, ele tem os quadrantes, o sentido anti-horário é positivo e anti-horário negativo. Você tem aqui a medida dos ângulos, você pode converter os ângulos usando essas fórmulas aqui, ó. Você tem π para graus, π para grados, que é a unidade que você vê em países de língua inglesa, e aqui de graus para grados. Lembrando aqui, ó, que você pode olhar aqui, ó, que é 180 graus equivale a 200 graus ou π radianos. Aqui você tem as funções trigonométricas principais. O seno, o cosseno e a tangente, né, sendo o seno o cateto oposto sobre hipotenusa, cosseno adjacente sobre hipotenusa, tangente oposto sobre adjacente. E aqui você analisa que o cosseno vai estar ligado ao eixo X, o seno vai estar ligado ao eixo Y. E a tangente tem um eixo só para ela, que é o eixo da tangente, esse aqui, que passa tangenciando a origem. Aqui são os gráficos das funções, seno e cosseno. O seno, ela parte do zero, né? O início aqui é do zero graus ou zero radianos, o valor é zero, enquanto o cosseno em 0 graus vale 1. E aqui a gente pode comparar em π, por exemplo, o seno é zero e o cosseno é menos 1. Então, aqui vocês têm essa característica, inclusive quando fecha o primeiro período, o cosseno é 1 e o seno aqui, que é o primeiro, é zero. Aqui temos os gráficos das tangentes e da cotangente, que são gráficos que estão ligados ao eixo da tangente e o eixo da cotangente. Você tem aqui a paridade e periodicidade das funções. A função seno, ela é uma função ímpar, porque seno de menos x é igual a menos seno de x. O cosseno é uma função par, porque o cosseno de x é igual a cosseno de menos x. A tangente segue o seno, também é uma função ímpar, a tangente de menos x é igual a menos tangente de x. O período, né, quando completa um ciclo, 2π para seno e cosseno e π para tangente. Os sinais, observe que é mais positivo, o seno é só no primeiro e no segundo quadrante, o cosseno é no primeiro e no último, e a tangente é no primeiro e no quarto. O domínio é R para seno, cosseno é R, já o domínio da tangente é bem diferenciado. Ela é diferente de π sobre 2 mais kπ, ou seja, não pode ser 90 graus, nem os valores seguintes. A imagem do seno é menos π sobre, melhor dizendo, é menos 1 até 1, idem para o cosseno, e a imagem da tangente são todos os números reais. Então, aqui você também tem os arcos notáveis, né, que são estudados desde o ensino fundamental, 30, 45 e 60 graus, são esses arcos e seus valores de seno, cosseno, tangente. Então, você observem que a gente pode representar também em notação em radianos, né? Aqui são as relações fundamentais e relações auxiliares. A relação fundamental é essa primeira aqui, ó, seno de x, cosseno de x é igual a 1. Aqui são as funções auxiliares. O próprio tangente é uma função importante, pode ser seno sobre cosseno. A cotangente é 1 sobre a tangente, ou cosseno sobre seno. A secante é 1 sobre o cosseno de x. Cossecante é 1 sobre seno de x. Secante ao quadrado de x é igual a 1 mais tangente ao quadrado de x. E cossecante ao quadrado de x é igual a 1 menos cotangente ao quadrado de x. Você também pode fazer a redução ao primeiro quadrante dos ângulos que estão no segundo quadrante. São aqui suplementares. Você pode usar essas relações aqui. Por que é importante redução para o primeiro quadrante? Que lá no primeiro quadrante você tem os arcos notáveis e você pode fazer as associações. Por exemplo, usando essas fórmulas, você encontrar, tentando para o sinal, o valor de um arco que está no segundo quadrante. Um arco que está no terceiro quadrante
vale essas fórmulas, e aí o princípio é o mesmo, é você encontrar o valor do arco do terceiro quadrante no primeiro quadrante e usar os arcos notáveis. E disse também os ângulos simétricos, que são, no caso do terceiro quadrante, ou melhor, quarto quadrante. Eles, vocês têm a simetria, e você pode usar essas fórmulas aqui para encontrar, levando ao primeiro quadrante, você consegue encontrar, usando os arcos notáveis, esse valor. Esse aqui já são arcos complementares, né, entre 90 graus. Você pode utilizar essas relações, inclusive, para resolver alguns problemas. Bom, as equações trigonométricas, você pode usar essas relações aqui para encontrar, por exemplo, o primeiro caso aqui, que é o seno de alfa igual ao seno de beta. Em que casos você tem seno de alfa igual a seno de beta? Aqui você tem o ângulo alfa e o ângulo beta. Então, alfa vai ser beta mais 2kπ, ou alfa vai ser igual a π menos beta mais 2kπ, para você fazer a identidade aqui e resolver uma equação trigonométrica. No caso do cosseno, você vai usar a igualdade, né? Cosseno de A igual ao cosseno de B, e você aqui, nesse caso, vai usar que alfa vai ser beta mais 2kπ, e alfa vai ser menos beta mais 2kπ, que é exatamente essa ideia aqui que você está utilizando, que o cosseno aqui está utilizando para resolver uma equação trigonométrica no cosseno, lembrando que alfa é esse ângulo externo. A tangente, você pode usar essa relação que está aqui, é uma relação que está associada ao eixo das tangentes. Tangente de alfa é igual a tangente de beta, alfa aqui, beta aqui. Você vai fazer pontilhamento até chegar na tangente. Então, alfa vai ser beta mais 2kπ, e alfa pode ser beta mais 2, mais π mais beta mais 2kπ, que equivale, né, a alfa igual a beta mais kπ. Bom, aqui tem as fórmulas de adição, aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 fórmulas de adição. Aqui a primeira do seno do A, seno da soma, seno da subtração, cosseno da soma, cosseno da subtração, tangente da soma, tangente da subtração. Aqui já são as fórmulas do arco duplo. Então, você tem essas fórmulas que definem o arco duplo, o cosseno, ou seno, ou a tangente. Por exemplo, o seno de 2A é 2 seno de A, cosseno de A. O cosseno do arco metade vai ser mais ou menos a raiz quadrada de 1 mais cosseno de x sobre 2. E o seno do arco metade vai ser mais ou menos 1 menos cosseno de x sobre 2, e a tangente está aqui especificada. As fórmulas da transformação em produto, você tem dois arcos de medidas P e Q, e você pode usar as seguintes identidades para fazer a transformação em produto. Você tem uma soma e transforma num produto. Vai ser 2 seno de P mais Q sobre 2 vezes cosseno de P menos Q. Esse é o seno da soma. Desculpe, é a transformação em produto da soma. Aqui é da transformação da diferença, vai mudar aqui os sinais, né? E basicamente, o cosseno de P mais o cosseno de Q, você pode usar essa fórmula, e o cosseno de P menos o cosseno de Q, essa última. Bom, e aqui finalizando as funções inversas. Lembrando que aqui eu estou fazendo um painel que a gente vai mostrar um pouquinho no Simbolab. Você tem o arco seno, que é o seno de y igual a x, ou seja, tem essa característica gráfica, né? Ela é a função que permite você, tendo o ângulo, encontrar o seno. Então, melhor dizendo, você tendo o seno de um ângulo, encontrar o ângulo. Você tendo o valor do seno, você encontra o ângulo que está associado a ele. Aqui é o cosseno, se você tiver o valor do cosseno, você encontra o ângulo. E aqui é a função arcotangente, que se você tiver o valor da tangente, né, você vai encontrar o ângulo. Então, a gente finaliza aqui com as referências e vai lá no GeoGebra mostrar, né,
mostrar para vocês que ele tem várias opções aqui. Você vai no Symbolab, melhor dizendo, eu falei GeoGebra, mas é o Symbolab. Você vai em soluções e você vai aqui, ó, trigonometria. Nessa parte aqui, você tem, nessa coluna aqui, à esquerda, você tem as identidades, que você pode fazer várias análises aqui em relação às identidades. Aqui no final tem os exemplos, a identidade. Quem é o seno de 2x? Então, aqui ele vai escrever a identidade que é o seno do arco duplo. Ele explica aqui para a gente. Então, você tem várias opções aqui, as equações, você tem as inequações, que eu nem comentei. Aqui você tem aqui também os exemplos dessas equações. Ó. Você pode ter ó, seno de x mais seno de x sobre 2 igual a zero. Quem é o valor? Aí ele resolve aqui para você. E é claro que você pode também propor alguma solução. No caso aqui, a solução, ele dá alguns detalhes, e dá a solução 2π, que é igual a zero, são três valores, né? 2π, π e π sobre 3. Você também pode ver a solução gráfica que ele apresenta para você. Então, o GeoGebra, melhor dizendo, o Symbolab, ele também aqui ó, tem as simplificações. Então, aquelas regras que a gente falou, vai em exemplo, ó, ele pode usar algumas regras para simplificar algumas expressões. Então, aqui, vamos ver se ele utilizou alguma regra, né? Ele fatorou apenas, né? Não fez nada especial, mas aqui usou a regra da diferença de quadrados, que já é uma regra de álgebra. Então, resolveu essa identidade trigonométrica, mostrou passo a passo. Então, tem várias possibilidades aqui para você verificar e, inclusive, utilizar aquelas funções, né? Voltando aqui o Symbolab, ele também tem um painel geral, onde você tem, né, a função aqui. Quando você vai no painel, você vai aqui em seno, cosseno, e aí ele apresenta para vocês, inclusive, as funções inversas, né, arcosseno, arcocosseno, que nós falamos há pouco, né? Você pode pegar aqui, ó, encontrar o arcocosseno de 1/2. Então, qual é o ângulo cujo cosseno é 1/2? Aí ele vai dar para você π sobre 6. Aqui em radianos, em graus, ele está em 30 graus. Então, você tem nessa opção trigonometria várias possibilidades, inclusive para verificar seus valores. Aqui, ó, a periodicidade, que a gente comentou. Você pode colocar a periodicidade de seno. Nós vimos que é 2π, ele dá aqui para a gente esse valor. Ele dá identidade, nós já falamos. Tem aqui o ver tudo, né? Você pode, inclusive, encontrar outras funções aqui não relacionadas à trigonometria. Então, era isso, pessoal. Falamos do Symbolab e fizemos um resumo aqui dos assuntos. Até a próxima, então.